Olá, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Eu vou trazer aqui para vocês hoje três aspectos ou três lados sombra aí do arquétipo da Cleópatra. Fica aqui comigo, tá? Curte esse vídeo, se inscreve no canal aí. Eu sei que tem vários assuntos aí relacionados a isso no YouTube, porém, fica aqui que pode ser que eu te traga uma informação nova que você não tenha visto, que faça sentido para você aí, que você possa utilizar aí nessa ferramenta, né, que é o uso dos arquétipos, uma ferramenta de autoconhecimento, por que não dizer de autodesenvolvimento pessoal também, beleza? Então fica aqui que eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês aqui, né? Quem sabe você se identifique com esse lado sombra, porque a nossa potência também tá na sombra. Então, de repente, esse lado sombra aqui vai ser o que vai te ajudar, vai ser o boost, vai ser o up, vai ser o empurrão que você precisa para o seu autodesenvolvimento, para você conhecer um lado seu que está aí inativo, né? Ou está sem uso, ou está aí desconhecido, largado aí dentro de você. Pode ser que essa faceta aqui sombria, né? Da Cleópatra seja exatamente o que você precisa, porque nós somos tudo isso, né? Nós somos duais, né? Nós somos o lado luz e o lado sombra. Então, para a gente funcionar 100% na nossa potência, a gente também precisa da sombra, tá bom? E de repente a sua força, a sua potência está exatamente na sombra que você nega. E de repente você ativando aqui esse arquétipo justamente pela sombra, você chega no resultado que você tem aí interesse, né, através dos arquétipos, tá bom? O primeiro aqui, aspecto sombra, que eu quero trazer aqui para vocês, é o que? Relacionamentos triangulares. O que é um relacionamento triangular? É um relacionamento entre mais que uma pessoa. No geral, 3 pessoas ou 4. Enfim, relacionamentos com infidelidade. Isso é um aspecto sombra aí do arquétipo da Cleópatra, que viveu várias triangulações desde o início das suas relações, sejam elas relações a níveis políticos, né? Ou a níveis amorosos. Todas as relações amorosas de Cleópatra, todas elas tiveram triangulações, né? A gente teve aqui a primeira triangulação, né? Que a gente mais conhecida aí, que foi o caso dela com Júlio César. Porque quando ela iniciou o caso dela com Júlio César, ela ainda estava casada, ela ainda era casada com seu primeiro irmão. Sim, ela foi casada com o irmão dela, porque naquela época era assim que funcionavam as coisas. E ela era casada com seu irmão, fugiu para Alexandria e conheceu Júlio César. Então ficou aquele bololô. Então já se iniciou aí na vida amorosa dela uma triangulação. Depois que o irmão dela morreu, a gente pensa assim, nossa, agora o primeiro irmão, né, morreu, né? Agora ela está viúva, né? Ela vai ter um relacionamento aí normal, né, com Júlio César, só que não, nunca foi um relacionamento assumido. Ela continuou com Júlio César, se casou com seu segundo irmão para manter ali a dinastia, né, para manter ali a monarquia. Ela se casou com seu segundo irmão, então continuou a triangulação para vocês verem. Ela saiu de um primeiro casamento e ali estava junto com Júlio César, e não assumiu Júlio César também não assumiu os filhos que teve com ela, teve um filho. E ela voltou, se casou, voltou para o Egito, se casou com o irmão, né, o segundo irmão dela ali, para manter a dinastia e continuou tendo um caso com Júlio César. Ou seja, um aspecto sombra. E depois matou esse irmão dela, aí esse irmão, né, esse segundo casamento dela, aí morreu, né, o segundo marido dela, Júlio César também, e aí ela conheceu Marco Antônio, enfim, ela viveu várias triangulações dentro dos seus relacionamentos, ou seja, fidelidade não existe dentro dos relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles a níveis políticos ou sociais, isso não existia para Cleópatra. Então, assim, é um aspecto sombra muito, muito forte. Então, assim, se você tem interesse
de ativar esse arquétipo aí, se de repente fizer sentido para você, for uma coisa boa, né? Viver relações triangulares, né? Relações aí de poliamor, né? Hoje em dia tem pessoas que vivem isso e tá tudo bem. Se você quer viver isso, de repente não tem coragem, esse aspecto sombra vai te trazer aí a coragem necessária, o impulso necessário para você viver isso aí, tá bom? A segunda faceta sombra aqui é a busca por poder acima de tudo, ou seja, a ganância. É um aspecto sombra do arquétipo da Cleópatra, porque a Cleópatra, ela foi capaz de absolutamente tudo. Absolutamente tudo para viver aquilo que ela acreditava que era o propósito dela aqui, que era reinar ali sobre o Egito, sobre Alexandria e de repente até sobre o Império Romano ali também. Então, e ela matou, ela se casou com os irmãos, ela matou os irmãos, ela vem de uma família onde eram 6 irmãos, né? 2 homens e mais 3 mulheres além dela. E o que se sabe é que ela matou os 2 irmãos com quem ela foi casada, né? Para assumir ali de forma soberana, somente ela reinar ali. Então, realmente, e os filhos, né? Ela teve relacionamentos com chefes aí de exércitos aí romano, né? Tanto o Marco Antônio, que era casado, né? Enfim, mesmo depois que Júlio César morreu, mesmo depois que, né, o segundo irmão dela foi morto por ela mesma, né? Enfim, ele morreu envenenado, ninguém sabe por quê, né? Por quem? Ela se relacionou com Marco Antônio. Então, vamos dizer assim, era a oportunidade, né, de ela viver ali um relacionamento linear, mas não, ela se relacionou com Marco Antônio, que era um chefe de estado, que já era casado, tinha 3 filhos, era casado com Otávia, e ele renegou ali a mulher, foi uma relação que durou 14 anos, se eu não me engano, e ele tiveram filhos também, não foram filhos assumidos, porém, para ela não importava. O que importava é que ela estava segura ali dentro do propósito dela, né? Que era reinar ali de forma soberana, né? Somente ela. E ter a segurança que ali o Estado romano, que, enfim, né? O parlamento romano ali não ia atacar ela, né? O que foi que aconteceu exatamente o contrário. Então, a segunda faceta aí, sombra, é exatamente isso, é a ganância. Realmente eu fazer de tudo, e de tudo inclui matar, inclui roubar, inclui enganar, inclui me relacionar com pessoas que já são comprometidas com outras pessoas em prol de um objetivo. Porém, todavia, entretanto, gente, se essa faceta dessa sombra, né, se você é uma pessoa que não tem ganância, que não tem ambição nenhuma na vida, que não tem, não, só isso aqui tá bom, só ter o básico, eu só quero ter o suficiente para viver, um arrozinho com feijão, ter o dinheiro para pagar o meu aluguel. Não, isso aqui tá bom. Eu trabalho, tem 10 anos aqui nessa empresa, mas tô recebendo meu salário todo mês, então é o suficiente para mim. Então, se você é uma pessoa que não tem ganância, que não tem ambição nenhuma na vida, essa faceta sombra, esse lado sombra desse arquétipo da Cleópatra, ele vai te ajudar. Ou seja, o que para uns pode ser sombra, para outros pode ser luz. Por isso que a gente não pode descartar a dualidade do ser humano, né? Até porque Cleópatra, ela foi um ser humano que encarnado viveu como eu, como você. Então, se você precisa, se faz sentido para você, essa faceta sombra aqui da Cleópatra vai ser de bom uso, ok? O terceiro aqui, a terceira faceta sombra, terceiro lado sombra aqui do arquétipo da Cleópatra, e esse é bem delicado, porque é o egocentrismo. Egocentrismo, disfunção cognitiva, para quem entende um pouco de psicologia, desconexão da realidade. Um descolamento da realidade. Eu não vejo o mundo como um todo, eu não vejo o mundo onde eu estou inserida, eu não consigo
ver a necessidade da minha comunidade, eu não consigo enxergar a necessidade da minha família, dos meus filhos, de pessoas que dependem de mim, eu não consigo enxergar a necessidade dessas pessoas, eu só consigo enxergar a minha necessidade e o meu propósito. E isso é uma faceta sombra do arquétipo da Cleópatra. Por quê? Toda a história, todo o trajeto, o objetivo da Cleópatra era reinar como soberana, né, como deusa, né, ela acreditava que ela era a deusa Ísis encarnada, né, então as pessoas tinham que venerar ela somente pela existência dela, que ela não precisava fazer nada pelas pessoas. E o que acontece? O reinado dela sofreu muito, porque naquela altura ali do reinado dela, as pessoas morriam de fome, as crianças, os bebês, têm arquivos históricos, morriam de desnutrição, porque foi uma fase ali, uma época ali no Egito, na Macedônia, em Roma ali, que teve uma grande seca, ou seja, uma diminuição dos recursos naturais. E no reinado de Cleópatra, todos os recursos naturais, ali, alimentos, água, eram destinados somente para o reino de Cleópatra. Ou seja, as pessoas que viviam fora daquele reino eram ninfas, não eram trabalhadores ali do palácio, não eram serviçais de Cleópatra. Realmente essas pessoas elas morriam de fome. E dentro ali do palácio, né, dentro ali dos muros ali da onde Cleópatra vivia, era banhado de luxo, de alimentos, de água, de riquezas, de pedras preciosas, de muito ouro. E fora daqueles muros, a realidade era completamente diferente. E a maior preocupação de Cleópatra era simplesmente se manter ali naquele padrão. Ou seja, o reinado dela sofria com desnutrição, com fome, com falta de recursos básicos, né, para sobreviver. E Cleópatra não estava nem viu isso, nem se preocupou, não tinha ali no Senado, né, dos magistrados ali que ficavam ali em volta dela, não existia essa preocupação. A maior preocupação de Cleópatra era manter o status dela e manter o reinado dela. Então, realmente é um egocentrismo muito forte, uma faceta sombra do arquétipo de Cleópatra, é o egocentrismo e a desconexão com o todo, com a realidade. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Dentro desse arquétipo aqui, né, dessa faceta sombra desse arquétipo, se você é uma pessoa que se preocupa com todo mundo, que coloca as pessoas em primeiro lugar na sua vida, que tudo é pelos outros, que você deixa de fazer coisas para você mesma, para fazer pelos outros, né? Se você é mãe, não, tudo eu vou fazer primeiro para os meus filhos, de repente você deixa de se alimentar, de se nutrir, de se cuidar, de passar um creme na cara, de comprar um protetor solar para você passar em você mesmo, porque você está preocupado em comprar primeiro para os seus filhos, em passar neles primeiro. Ou se você é uma pessoa que coloca seus amigos, as necessidades dos seus amigos em primeiro lugar, você passa por perrengue, por dificuldades, por questões emocionais difíceis, desafiadoras, mas se alguém chega em você e fala, nossa, eu tô com dificuldade nisso, naquilo outro, me ajuda com isso, você guarda para você a sua dor, a sua necessidade, o seu problema, que muitas vezes é maior do que aquele que aquela pessoa está trazendo para você, para ir lá solucionar o do outro. Então, essa faceta sombra de egocentrismo, que obviamente eu tô falando de uma faceta sombra aqui no extremo. Só que para quem não tem nem um pouquinho disso daqui, esse egocentrismo, essa desconexão com a realidade, né, que coloca todo mundo em primeiro lugar e por último você, é uma faceta que vai te ajudar. Então, observe se faz sentido na sua vida aí, tá bom? Ativar esse arquétipo, até pela sombra dele, porque a sombra dele vai ser a tua luz, entende? E às vezes pra gente viver aqui de forma mais equilibrada, mais fluida, a gente precisa da nossa sombra também, né? E às vezes essa nossa sombra, ela tá tão apagada, mas tá tão desligada, você limpou tanto aí a sua sombra, que você pode andar pela vida aí como se estivesse faltando um pedaço, sem energia, sem força,
sem força de realização mesmo, né? Então essa faceta aqui vai ser, ó, top pra você, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído com vocês aí com alguma coisa, né? Se fizer sentido pra vocês, se você já viveu esse arquétipo aqui, já sentiu a potência dessas sombras também aí na sua vida aí, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se tiver alguma curiosidade, algo mais que você queira saber aqui, também coloca aí, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.